Bom, galera, bom dia, terceira série, dia 14 de setembro de 2020. São 9 horas e 10 minutos. Eu estou iniciando nossa gravação e o objetivo da nossa aula hoje é continuar a apostila 4. Eu sei que teve uma interferência também. A gente iniciou falando um pouco de Europa, as partes geográficas. A Europa é geologicamente, ela é uma península do continente asiático. Eles estão ligados em uma única massa continental, a Eurásia. Vimos também que a Europa, o território europeu, eu estou dando Samuel, eu estou dando uma revisão do que a gente já viu, tá? Para depois a gente pegar o foco hoje, que é a União Europeia. Vimos também que o território europeu ele é cortado por penínsulas e ilhas. Isso facilita muito a atividade portuária, a atividade marítima, né? Os europeus são os mestres dos mares, né, gente? Promoveram grandes viagens marítimas, né? Desde a Idade Média, chegando à Idade Moderna, contemporânea, e continuam sendo fortes. E nosso foco hoje vai ser justamente a União Europeia. Galera, eu estou apostando uma questão de União Europeia nesse ano. Uma ou mais, tá? Por quê? Porque nós temos um fato, assim, um fato bem interessante que ocorreu em 2020. Foi a saída oficial. Isso aí, Brexit, Samuel. Foi a saída, né? O Reino Unido assinou oficialmente sua saída da União Europeia, que foi declarada a partir de 2016 através de um plebiscito, mas foi confirmada esse ano. Então eu aposto. Tanto que eu separei nesses slides uma base muito forte sobre a União Europeia. Vocês também busquem em casa estudos complementares que vai ajudar vocês. Quando a gente fala de União Europeia, a gente fala do maior e o mais integrado bloco econômico do mundo. O nome União Europeia só vai surgir a partir do Tratado de Maastricht no início da década de 1990. Essa questão de integração europeia é um fato recente. Se vocês que estudam muito a história da Europa e seus povos, vocês sabem que, historicamente, os povos europeus sempre tiveram aqueles conflitos, tiveram guerras. Apesar de ser um território pequeno, existem vários grupos étnicos espalhados naquele território. Então, a Europa, quando a gente fala em integração europeia, é um fato recente que vem após a Segunda Guerra Mundial. A União Europeia não surge como União Europeia logo após a Segunda Guerra Mundial. Surge após a Segunda Guerra Mundial, gente, aquela ideia de integração entre os países europeus, que historicamente eram rivais. Quem não conhece a rivalidade histórica entre Inglaterra e França, Alemanha, França, Inglaterra, né, e outros territórios europeus ali. São fatos históricos. Porém, terminou a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? A Europa praticamente destruída. Tanto aqueles que fizeram parte dos aliados, Reino Unido, França, eles saíram com o seu território parcialmente destruído, economias assim totalmente ou quase totalmente destruídas. Sem falar da Alemanha, que foi humilhada, seu território foi dividido, teve que pagar indenizações de guerra. A Itália, a mesma coisa, perdeu a Segunda Guerra Mundial também, né? Então a Europa estava destroçada. Surge a ideia de integração. Essa integração vem ocorrendo desde a década de 1950, quando 3 países, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, criam uma primeira integração de fato após a Segunda Guerra Mundial, que foi chamada de Benelux, as iniciais desses 3 países do norte da Europa, ali vizinho à Alemanha, ali próximo à Alemanha e França. B de Bélgica, Nederlândia e Holanda, Lux de Luxemburgo. Então foi uma integração tímida, né? Mais que econômica, que foi dando certo. Daí surge
o SECA, Comunidade Econômica Europeia do Carvão e o Aço. Depois vem a Comunidade Econômica Europeia, né? Ou Mercado Comum Europeu. E a União Europeia ela vai surgir no início da década de 1990, com a integração de 12 países. Surge não a União Europeia pelo Benelux, foi a primeira ideia de integração. 3 países já pulam para 12. E aí surge, então, o principal e o mais forte bloco econômico integrado do mundo, que atualmente passa por algumas turbulências, mas ainda é o mais integrado. Por que a União Europeia é o mais integrado? Primeira coisa, não esquecer, o Tratado de Maastricht. Maastricht é uma cidade na Holanda. Foi ali assinado a criação da União Europeia. Beleza? Isso em 1991. E por que ele é mais integrado? Porque ele tem um mercado comum europeu, uma união aduaneira, livre circulação de comércio. Então, essa facilitação no comércio. Se não se bastasse, criou-se uma moeda única, ou oficial, desculpa, né? Ela foi adotada como moeda única por 19 países dos 27 que são membros. Mas o euro é uma moeda oficial dentro da União Europeia. Nenhum outro bloco do mundo econômico tem essa integração econômica. Outras formas de integração, unificação política, é o único bloco econômico que tem um parlamento que discute políticas comuns aos 27 países membros, já chegou a ser 28, hoje 27. Né, como política agrícola, política de segurança territorial, política de guerra. Né? Então, é o único bloco econômico que a gente tem circulação livre de pessoas, dependendo de um país para outro, não todos, mas a maioria deles. Então, essa integração social, política e econômica, ela é muito forte dentro da União Europeia. Tá? E a partir daí criou-se essa integração e esse fortalecimento. Hoje a gente não fala, na maioria das vezes, Alemanha, a gente fala União Europeia. O 4 ponto está cortado. Ele saiu aqui, atividades judiciais e defesa dos territórios. Isso aí é uma política de segurança, Samuel. É uma política de segurança. Por exemplo, se um dos membros, algum país declara guerra ou algum outro país declara guerra, por exemplo, a um país do bloco econômico da União Europeia, a União Europeia entra no meio. Isso é uma política comum. Tá? Defesa dos territórios por ataques de outros países, ou a questão de segurança, de entradas de imigrantes, a imigração clandestina também é debatida aí, tá? Tem vários tópicos aí que a gente pode destacar. Repare esse mapa aqui, que tem as bandeiras dos países que formam a União Europeia. Até 2020, nós tínhamos oficialmente 28 países integrando. A partir de junho de 2020, se não me engano, foi junho ou maio ou junho, mas foi recente. Um país saiu, que foi o Reino Unido, que foi destacado por Samuel, Brexit, né? Depois a gente vai falar sobre esse termo aí. Vamos avançando, galera. A gente tem aqui o alargamento desse bloco econômico. Olha só, em 1952 nós tínhamos 6 países integrados no mercado comum europeu. Em 73, mais 3 entram para um bloco, pula para 9, ó, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido. 81 já chega a Grécia. Em 86, Espanha e Portugal vêm. 91, cria-se a União Europeia com 12 países. Depois disso ainda continuou a migração, a integração de países. Olha, 2004 foi o período que mais países foram incorporados à União Europeia. Tá? E o último país a incorporar a União Europeia foi em 2013, a Croácia. Ele fica aqui vizinho à Itália, aqui, tá? Fica na Europa Mediterrânea. Então, essa evolução da formação da União Europeia, aqui não existia ainda como União Europeia,
a partir de 91, que ele tem um nome oficial de União Europeia, tá? Tem uma dúvida, um parlamento decide para toda a União? Sim, Samuel. Olha só, o parlamento europeu ele é formado por integrantes dos 27 países. Cada um tem o poder de voto. Se a maioria vota uma situação, Samuel, os outros membros têm que seguirem aquele tipo de acordo determinado ou debatido no tema lá. Quando você tem um parlamento, é igual aqui no Brasil, vai votar uma medida provisória ou uma lei lá na Câmara dos Deputados, você tem uma minoria ou mínima, né? Ou você tem a votação mínima para você aprovar. X, por exemplo, se você tem 27 membros hoje, dependendo do que vai ser votado, a maioria de 27 vai dar 14, né? 14. Se 14 votam uma situação no mesmo ponto, os outros 13 vão ter que seguir. É como se fosse um parlamento, igual nós temos o Congresso Nacional lá em Brasília e o Senado Federal. Esse Parlamento Europeu ele é formado por representantes de cada um dos 27 países que compõem a União Europeia. Tá? Ele decide sim para toda a União ou a integração europeia, entendeu, Samuca? Beleza? Lógico que cada país tem suas leis internas. Isso aí, o Parlamento Europeu não pode mudar uma lei interna dentro de um país. Porém, ele pode decidir quando se trata de assuntos ligados ao grupo. É a mesma coisa lá no Congresso Nacional. Os deputados federais, os senadores, eles votam em favor de uma lei federal ou de um acordo que vai circular pelo território nacional. Mas, por exemplo, aqui no Estado do Espírito Santo, a gente tem uma lei interna aqui, estadual, municipal, eles não vão interferir. Aí já é diferente. Entendeu, Samuel? Beleza? Então vamos lá. Vamos avançando aqui. Olha a evolução desde 1952 até 2013. O último país a entrar na União Europeia foi há 7 anos atrás. Outros ainda são candidatos. Isso não quer dizer que não vai entrar mais ninguém. Tem a Turquia, que tem um sonho de entrar na União Europeia, e outros países do leste europeu. Depois a gente chega lá. Vamos lá, avançando. Aqui são algumas políticas sociais. Uma coisa que é muito boa para a sociedade europeia, gente, é essa política aqui do bem-estar social. Isso foi criado bem antes da promulgação da União Europeia. A política do bem-estar social, o Estado ele garante um avanço socioeconômico à sua sociedade, na educação, acesso à saúde, à renda. Isso é o estado do bem-estar social. O Estado, a população paga impostos, mas ela tem um retorno. Quer ver um exemplo de política de bem-estar social? Na Europa, dificilmente você vai ver um jovem da idade de vocês estudando uma escola particular. Lógico, tem exceções, mas dificilmente. Por quê? O Estado garante a educação pública, que é um direito de qualquer um de nós, para toda a população. Se você mora na Itália, na Alemanha, na Grécia, em Portugal, dificilmente você vai pagar escola no ensino básico, fundamental e médio. Dificilmente, só se você optar por isso. Lógico, existem algumas escolas particulares. Eu que morei na Itália, vou falar com toda precisão para vocês. Os alunos que estudam em escola particular na Europa, principalmente na Itália, eu falo pela Itália, eles são considerados alunos que não querem estudar. E aqui é o inverso, vocês já perceberam isso? Pô, a escola pública aqui não dá um apoio, um suporte para nós. Infelizmente ainda não dá. E isso é errado. Na Europa, essa política do bem-estar social, ela
garante isso a qualquer jovem que vive nos principais países, vou dizer, não vou falar todos, eu não conheço a realidade de todos os países, mas eu falo dos principais. Eu já morei lá e já sei como é que é aplicado, como é investido na educação. A mesma coisa a saúde. Você tem plano de saúde lá? Tem. Mas a maioria da população ele paga uma taxa anual que é ligado a serviços de saúde e utiliza a saúde com ótima qualidade. Tem várias situações envolvidas nisso. Aqui no Brasil, nós temos excelentes escolas públicas, excelentes hospitais públicos, porém eles não dão conta de absorver a demanda, né? É aquilo que eu sempre falo com vocês em sala de aula. Pô, a gente tem um hospital que salva vidas aqui, São Lucas. Ele é um hospital de excelência para trauma. Só que quando você chega lá, está abarrotado. Nós temos vários problemas socioeconômicos na nossa região. Falta de emprego, que gera crise, prostituição, assassinatos, homicídio, trânsito, acidente de trânsito. Então, eles não dão conta da demanda. Se você chega na Europa, tem um hospital do nível do São Lucas, mas, porém, você não vai ver esse caos que é aqui. Aí vem a política do bem-estar social, que tem uma renda que dá para a maior parte da população sobreviver, desenvolver uma vida digna, né? Um trabalhador lá na Europa, ele tem sua própria casa, tem seu próprio carro, ele pode tirar umas férias. Ele não é rico, mas ele vive com tranquilidade, diferentemente de 60%, 70% trabalhador brasileiro que ganha até um salário mínimo e meio. Não dá para ele fazer isso. Então geram aqueles problemas. 80, concordo, Samuel. Isso aí. Infelizmente, um salário mínimo e meio, você ganhar R$ 1.500 aqui no Brasil, você não vive de forma digna. Lá, o cara que ganha €1.000, ele vive, não é que vive de forma assim, esbanjando, mas ele sobrevive, ele sustenta a sua família de forma digna. Lógico que €1.000 lá são diferentes de €1.000 aqui, porém sobrevive-se, né? Então, vamos lá. Outras políticas aqui, ó. Ações, implementação de pacote econômico. Hoje o que se fala da União Europeia é a crise econômica. A União Europeia, infelizmente, ela está passando por uma crise. E essa crise ela vai piorar com essa questão da pandemia. Países como Itália, Grécia, Espanha, Portugal, eles já vinham de uma crise desde 2008, gerando problemas para a União Europeia. Porque você tem um grupo, e esse grupo trabalha de forma integrada. 4, 5 estão com problemas. O grupo vai ter que bancar esses 5. É isso que está acontecendo na União Europeia. Mas por que essa crise? Elevado endividamento público desses países. O país ele arrecada um valor e gasta um valor. É como nós temos uma família. Uma família tem sua receita, a família tem uma receita de R$ 2.000 por mês. Para eles viver bem, ele tem que gastar no máximo 1.800, ele tem que ter uma sobra. Então, se ele tem as contas equilibradas, essa família, eles vão ter menos problema. O grande problema de alguns países que eu citei aqui é que eles gastam mais do que arrecadam. Se você gasta mais do que arrecada, o que vai acontecer? Crise, né? E é isso que alguns países da União Europeia estão passando por isso há mais de 10 anos, 12 anos. Países fortes, tá? Como Itália, Espanha, eles estão gastando mais do que arrecadando. Então, o que acontece? Essa dívida cada vez aumenta mais. São chamados dos PIGs. Isso aí, Samuca, eu vou chegar neles agora. Se eles se eles gastam mais do que arrecadam, crise. Imagina uma família, poxa, uma pessoa ou 2 pessoas sustentam a casa. Eles têm um X de arrecadação, eles gastam X mais 2, aí vai ter problema. Crise vai comer solta, né? E é isso que alguns países europeus estão. E isso afeta a integração da União Europeia.
né, com consequências como fugas de capitais. Eu que sou um investidor, não vou investir, por exemplo, na Itália, que está em crise, Espanha, não. Vou procurar um local que seja mais seguro para eu investir. Outra, escassez de crédito, né? Porque aquela pessoa que deve, ele não consegue pagar. É o mal pagador, né? Então, aquele mal pagador, ele não vai ter o nome limpo na praça. Então, ele cada vez vai ser mais difícil ele pedir crédito ou empréstimos. Aumenta o desemprego, se empresas começam a fechar, a economia entrar em recessão, isso gera problemas. E a Europa está passando por isso. Infelizmente, agora com essa crise, a gente sabe que 2021 é a previsão, né? Eu não sou economista formado em economia, mas a gente estuda o básico. A previsão para 2021 para o mundo são pessimistas, porque nós já estamos aí 6 meses em uma pandemia que retraiu a economia de praticamente quase todos os países do mundo, né, gente? Então não é uma questão regional, só a União Europeia, o Brasil, é uma questão mundial. Então a gente fica meio preocupado. E a partir disso a gente vai lá para os PIGs, ó. Eles adoram fazer isso numa prova de Enem, ó. Tá vendo esse mapinha aqui? Vocês, se não tivesse o nome aqui, vocês teriam dificuldade em associar. É lógico que eles iam botar a vacina mais rápida criada, acho que levou 4 anos, duvido. Eu também estou em dúvida, viu, Samuca? Eu estou em dúvida porque é uma busca. A maior parte desses centros tecnológicos que estão desenvolvendo essa cura, essa vacina para cura, ou, né, eliminação do vírus aí, eles estão querendo ganhar muito dinheiro. Então, quanto mais rápido eles conseguirem, o primeiro que chegar na fila, ele começa a vender mais rapidamente. Mas tem que ter uma segurança. Vamos lá. Os PIGs. Esse termo PIGs é uma sigla inglesa que a imprensa inglesa criou uma sátira aos 5 países que são da União Europeia, que estão em crise, estão afetando essa integração europeia. E, coincidentemente, essas siglas elas vão ter o significado de porcos, né? Porcos em inglês, pigs, com um i. Eles botaram mais um i aqui devido a 2 países que têm as iniciais i. Então eles associaram a esse nome porco, não. Veja bem, a imprensa inglesa não está chamando esses países de porcos, não são assim. Eles estão criando uma forma negativa de integração da União Europeia. O endividamento desses países aqui, ó. Olha como as letras elas coincidem com as iniciais do país. Portugal, P. Itália, né? Itália, Ireland ou Irlanda, República da Irlanda. Aqui é o Reino Unido. A Irlanda do Norte está incorporada ao Reino Unido. República da Irlanda, não, tá? É independente do Reino Unido. Ó, Portugal, Itália, Irlanda, G de Grécia, S de Espanha, né? Spain, né? Ou Espanha. Então, as iniciais desses países são as iniciais dessa crise ou dos países que estão endividados, que estão afetando a integração econômica e política desses países, desse bloco econômico aí. Esse eu não vi ainda no Enem uma questão sobre os PIGs. Eu não descarto, entra ano, sai ano, eu falo com o terceiro ano e ela não cai. Não descartaremos nada, principalmente esse ano que o Reino Unido abandonou, e um dos motivos que o Reino Unido alega é a crise econômica de alguns países. Pô, os países que têm uma força econômica maior têm que emprestar mais dinheiro, é o caso da Alemanha, Reino Unido, França. Então, eles um dos motivos, não foi o motivo principal da saída do Reino Unido, mas um dos sim. Então, mais um fato associado à saída do Reino Unido, associado à crise econômica de integração da União Europeia, os PIGs, tá? Lembre das iniciais desses países. Eles adorariam botar aqui, ó,
um mapa desse numa prova do Enem, criar uma situação de crise de integração, aí vocês matariam a charada. Opa, se você tem dificuldade de identificar algum território, é aí que é o problema da cartografia. Itália é o país, eu acho, mais fácil de identificar, aquela bota chutando a Sicília, que é a bota, né? A Península Ibérica também é fácil de identificar, né? Portugal e Espanha. Grécia, nem sempre, porque não estudamos muito a Grécia, mas aqui, ó, bem próximo à Itália. E um país aqui, ó, do lado do Reino Unido, beleza? Muito atento a PIGS e ao Brexit, tá, gente? A gente vai falar mais disso aí, tá? A crise na Grécia. A Grécia, gente, a localização da Grécia, Europa Mediterrânea. A Grécia foi o primeiro país desenvolvido a dar calote no FMI. Vocês acreditam nisso? Não é só pobre que dá calote, não, rico também. E para a comunidade europeia isso foi terrível, né? A Grécia está numa crise desde 2008 que é quase que insustentável. Por pouco a Grécia não abandonou, ou por pouco a Grécia abandonou a União Europeia. A União Europeia chegou a até forçar, de uma forma indireta, a saída da Grécia. O que foi essa crise? Foi justamente um endividamento público, a falta de responsabilidade, de austeridade fiscal. Austeridade é quando um Estado ele governa, quando o Estado que tem o representante do povo, que é o governo, ele tem que ter a lei da responsabilidade fiscal. Você tem que arrecadar mais e gastar menos. E a Grécia, por muitos anos, ela está gastando mais do que arrecada. Então, o que ela fazia? Ela mascarava essa dívida. Vinha um banco lá da União Europeia, um país europeu, emprestava dívida, emprestava um dinheiro, ela cobria a sua dívida. O outro ano estava de novo a dívida lá aumentando. A Grécia recorreu ao Fundo Monetário Internacional. Recorreu e não conseguiu pagar. A Grécia foi o primeiro país europeu a dar um calote no FMI, Fundo Monetário Internacional, tá, gente? Então, eu botei alguns destaques aqui dessa crise econômica da Grécia. Vocês estudam também isso aí, tem que estudar, está ligado à crise de integração da União Europeia. A Grécia é um país hoje que ele é limitado o uso de crédito. Poucos países têm assim a confiabilidade de emprestar dinheiro. O Fundo Monetário Internacional interviu com leis dentro do território grego, fez uma renegociação da dívida. A Grécia ela tenta pagar essa dívida, porém a União Europeia cada vez injeta mais dinheiro para tentar salvar a Grécia dessa crise. Para piorar a situação, né, gente, esse slide ele vem depois. Sim, o Samuel, principalmente você lembrar da Grécia. Dos PIGs, a situação pior é da Grécia. Você sabe que é um problema comum a todos, endividamento. Tá? Vou querer os slides depois para terminar, para anotar. Eu enviei, mas envio de novo para vocês, tá? Pode deixar. O que você tem que entender, Samuel? O problema geral ali, o principal problema é o endividamento público. Esses 5 países eles não estão conseguindo pagar a dívida. Mas o problema da Grécia é pior de todos. Tá? E o que é um medo maior agora da União Europeia e nosso também? Com essa pandemia, qual será a tendência dessa crise? Aumentar, não é? Agora a gente não pode bater o martelo. Com certeza isso vai acontecer. Vamos esperar. Mas é uma grande possibilidade, né? Porque ninguém esperava uma situação atípica igual a essa nesse ano, como está ocorrendo. Esse é o grande problema que nós vamos ter que estudar em 2021. Essa crise mundial, o como e o que vai afetar, né? Porque ela
afetou principalmente de ordem mais intensa a saúde. Mas a economia está ligada aí, ela está por trás. Quantas pessoas perderam empregos? Quantas empresas fecharam suas portas? Quantos países diminuíram suas receitas? Empresas vão ter que criar um quarto ano de ensino médio só para explicar 2020. É verdade. Olha, tem essa possibilidade, tá? Não sei não, vamos esperar isso também. Porque foi uma coisa assim, um supetão, né? Foi uma coisa que chegou para dar uma tapa na cara de toda a população mundial e a gente ficar de boca aberta. Caramba, o que eu vou arrumar? O que vai ser daqui para frente? Vai voltar a estudar as aulas agora em outubro. O governo do estado está pensando primeiro em ensino médio, depois fundamental, mas está naquela insegurança. É uma questão atípica, gente. Então, o mundo vai mudar depois de 2020. Vai sim, com certeza. A tendência no início é piorar a situação econômica, mas depois a gente criar experiências positivas para lidar com situações adversas. Tomara que seja isso, né? Vamos lá. Vamos lá, avançar, gente. Ó, dentro da... Isso aqui é importante também. Dentro da União Europeia, nós temos a zona do euro. A zona do euro é o quê? São os países que adotaram o euro como moeda única. Nós temos aqui 19 países que adotaram o euro como moeda única. Olha só, aqui tem os países que adotam o euro como moeda única. Por isso que é chamado zona do euro. Os outros países, eles têm sua própria moeda. Tá? Repare aqui que o Reino Unido jamais entrou nesse acordo econômico. Isso aí ele não foi obrigado. Tá? O Reino Unido sempre teve sua moeda, a libra esterlina, e jamais ele quis eliminar a sua moeda nacional, como tinha a Alemanha o marco, a Itália tinha a lira, a França tinha o franco. Esses países aqui, eles adotaram o euro como moeda única. Eles eliminaram suas moedas, por isso que é chamado zona do euro. E os outros países não. Circula o euro lá dentro, mas eles têm a sua moeda oficial. Dois países importantes que vocês conhecem. A Suécia decidiu não adotar o euro como moeda única, nem o Reino Unido, que hoje também não faz mais parte da União Europeia. Esses outros países aqui também, do leste europeu, eles não adotam o euro como moeda única. Aqui não é por vontade própria, não. É as diferenças econômicas entre as moedas nacionais deles com o euro. Então, eles estão ainda tentando acertar para não gerar um problema econômico interno ali. Possivelmente, eles adotarão o euro como moeda única. Então, atenção a isso, tá? Zona do euro significa os 19 países dentre os 27 que adotam o euro como moeda única. Beleza? O que foi o Tratado de Schengen? Foi um tratado acordado também na União Europeia para as pessoas terem uma livre circulação entre os Estados europeus ligados à União Europeia. Reparem que o que está de azul escuro aqui, cada cidadão de seu território pode circular livremente entre os territórios. Por exemplo, Finlândia, posso ir para a Suécia. Da Suécia, posso vir para a Alemanha. França, posso ir para a Itália. Posso ir para a Espanha, posso ir para Portugal. Repare que Reino Unido também não fez parte desse tratado que é Tratado de Schengen. Né? Esse tratado ele dá essa liberdade de circulação de pessoas entre as fronteiras da União Europeia. Aqui, a Bulgária e a Romênia, eles ainda aguardam essa autorização para eles entrarem. Sabe por quê, gente? Porque eles ainda não fazem parte. Alguém gostaria de responder para mim? Vamos lá, gente? A geografia pode explicar.
Samuca, por que Romênia, Bulgária e Hungria eles não entraram no acordo de Schengen? Eles queriam entrar, mas a União Europeia ainda está com o pé atrás. Eu vou dar uma dica. A geografia, a localização geográfica, está perto de quê aqui, ó? Não, está longe da China. Ele está perto do Oriente Médio, Samuel Terceirão. Ó, nós estamos tendo a crise do refugiado. A Síria está aqui, ó. A principal área de refúgio dos sírios é aqui na Turquia. E a Turquia, ela tem essa ligação aqui, ó, Istambul, antiga Constantinopla, que já entraria na União Europeia. A Grécia tenta segurar essa barreira aqui. Porque Turquia e Grécia são rivais políticos, são inimigos políticos, não tem acordo. Mas aqui, ó, seria mais fácil imigrantes ilegais ou refugiados entrarem com maior facilidade na União Europeia. Então, o que a União Europeia está aguardando? Uma maior estabilidade aqui no Oriente Médio, a questão de redução dos refugiados, pedidos de refúgios. Nós sabemos que a imigração clandestina no Mediterrâneo, aqui, principalmente pela Itália e Espanha, é muito grande, mas os governos aqui tentam limitar nessa entrada, tem a interferência, o apoio maior do exército europeu aqui, a vigilância no Mediterrâneo é muito maior do que aqui no Mar Negro, né, onde nós temos esses dois países aqui. Então, isso aqui seria um fato interessante. E outro fato interessante, um dos motivos da maior facilidade da saída do Reino Unido da União Europeia é ele não ter assinado o acordo de Schengen e nem ter assinado o acordo de zona do euro. Então, a Hungria e a Bulgária estão isoladas desse tratado pela crise humanitária, principalmente. E também aqui, nós temos a crise interna aqui, tá, Samuel? Muita emigração de búlgaros, húngaros para a Europa Ocidental. Os estados europeus tradicionais tentam manter isso aqui e também a crise humanitária aqui do Oriente Médio, sim, tá? Muito bem lembrado aí, viu, Samuca? Beleza? Vamos lá? E aqui, ó, olha que interessante, isso aqui que eu cheguei, eu estava doido para chegar até aqui. Nós temos alguns países, dois países importantíssimos que não integram a União Europeia. E eu fiz questão de assinalar para vocês. A Suíça, tá vendo? Esse território, por favor, todos vocês têm que saber isso. Suíça, Noruega e Rússia não fazem parte da União Europeia. Por que eles foram barrados? A Rússia, sim, por ter uma política rival à Europa Ocidental. Mas a Noruega e a Suíça jamais seriam barrados. Então, por que eles não fazem parte da União Europeia? Fácil. Isso, o Estado suíço ele mantém uma política de neutralidade política e econômica desde o final do século XIX. A Suíça não entra em guerras, a Suíça não entra em acordos comerciais. Então, a Suíça não aderiu e, pelo menos o que eu sei até hoje, não tem intenção de aderir à União Europeia. Muitos achavam que ela criaria um isolamento econômico dentro da Europa. Pelo contrário, ela está se dando de bem. Sabe por quê, gente? Porque a Suíça é um paraíso fiscal. Ela atrai capitais vindo da Europa, de fora, ela cria sigilos bancários aqui, ela cria, assim, incentivos de investimentos em capitais. Então, ela está ganhando muito com isso. Outra coisa, ela não se envolve em guerra. A Segunda Guerra Mundial, a Suíça não participou, a primeira também. Ela já teve conflitos antigos ali no século XIX com a Itália, né, por questão territorial, com a Áustria, mas, de maneira geral, não. Então, a Suíça ganhou com isso. Ela não tem um exército, assim, intercontinental para ir em guerras. Não, se você for esperar a Suíça em guerra, esquece. Ela tem, lógico, a segurança interna
do seu território, a polícia tem que ter, com certeza, mas um exército não. E a Noruega, gente, um país extremamente forte, desenvolvido, por que ela não quis entrar? A Noruega criou um plebiscito para a população, onde a maioria da sua população decidiu não aderir à União Europeia. Tá? Foi uma questão de democracia, tanto aqui quanto aqui. Já a Rússia não. A Rússia tem uma política de confronto aos Estados Unidos e à União Europeia. Então, nem a Rússia tem o interesse de entrar, nem muito menos a União Europeia de atrair a Rússia, apesar de ser um país extremamente politicamente e economicamente forte, né? Tá? Então, muito atento a isso aqui, ó, Suíça. Neutralidade política e econômica não faz parte da União Europeia. E Noruega, um país extremamente desenvolvido, também não faz parte da União Europeia. Faltam 5 minutos para encerrar. Vamos lá para o Brexit, ou Brexit, made in Joel Santana. Esse é um tema que esse ano vai estar. Vocês vão se deparar com isso. Essa sigla significa made in o quê? Ah, Joel Santana. Meu inglês é do nível de Joel Santana. Você já ouviu falar? Já ouviu o Joel Santana falar? Very goodios. É igual a mim. Vamos lá. Rafael, você fica me zoando. Ó, essa palavra é um termo em inglês, ó, Brexit, a união das palavras britânico, Grã-Bretanha, saída do Reino Unido, Fluminense voando, lógico, né? E campeão brasileiro. Olha só, a saída do Reino Unido da União Europeia. Foi em 2016, ó, o Reino Unido criou uma votação. Se a minha gravação caía porque acabou o tempo, faltam uns 3 minutos. Uma coisa, antes de terminar aqui, vocês têm uma atividade em avaliações até dia 16 e dia 17, façam, tá? Vamos voltar ao Brexit. Então, em 2016, a população de Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte votou para a saída da União Europeia. Mas essa votação foi super apertada. Olha o placar quanto ficou. Olha só, gente. Ficou 52% resolveu sair contra 48% querendo continuar na União Europeia. Então, esse termo Reino Desunido mostrou o quê? Olha a Escócia como foi quase que totalmente contrária à saída da União Europeia. O que venceu esse plebiscito foi Inglaterra, País de Gales, principalmente. Tá? E foram aqueles conservadores, a população mais idosa que decidiu. Os jovens liberais, até mesmo da Inglaterra, eles decidiram para continuar no Reino Unido. Tá, gente? Eu vou ter que terminar aqui, senão nossa gravação está no final. Então, gente, estudem União Europeia. Eu cravo como questões ou questão para nosso Enem. Saída do Reino Unido, que foi oficializada agora em 2020. Os PIGs, a crise de integração, a própria integração forte da União Europeia, a fase de evolução da criação para a criação da União Europeia. Beleza, galera? Um abraço a todos e a todas. A gente se vê. Vou tentar marcar aquela aula que a gente não conseguiu para corrigir aqueles exercícios do simulado, tá? Um abraço a todos. Alô, famoso. Famoso, ó, estamos lá com Miniona, hein? Falou, Anny, um abração.